Olá, tudo bem com vocês? E hoje o nosso encontro Costurando com a Belinha recebe a Fabi Padovani. Muito obrigada, Fabi, por estar aqui conosco, né? E ela vai ensinar vocês, gente, a fazer essa linda carteira, né, Fabi? Isso. Olhem, de sintético, que coisa mais linda essa carteira. Ela é de sintéticos com tricoline. Gente, está imperdível essa aula, é bem fácil de fazer, né, Fabi? Isso. Somente com as medidas vocês vão conseguir fazer essa linda carteira, tá, gente? Então vamos no nosso passo a passo. Gente, meu nome é Fabi Padovani, eu tenho um ateliê, eu faço, meu carro forte são bolsas e acessórios em sintético. Então, por isso que hoje a proposta que a gente trouxe para o canal é a carteira, né, em sintético. Então, essa daqui de hoje, a gente vai fazer o corpo dela em sintético e por dentro ela tem tecido, que é o tricoline, e o sintético também. É uma carteira fácil de fazer, usa pouco material. Se você quiser fazer uma linha de produção, talvez aí agora chegando o Dia das Mães para presentear, o custo e o benefício dela é muito bom e é um presente muito bonito também. E a gente vai passar agora os cortes e as medidas para que vocês possam fazer. E tem várias opções, né, Fabi, para estar fazendo. Que nem essa, você fez ela com aqui interno, né? Isso, Toda de tricoline, né? Aí isso. essa parte aqui, ela já fez somente com sintético, tá vendo aqui? Gente, que legal. Olhem as divisões para colocar o cartão, o zíper. Olhem que legal essa carteira, né? Então aqui você pode brincar e usar a imaginação, né, Fabi? Isso. Dá pra gente fazer vários tipos de composê. Que nem aqui a gente usou o padrão, mas aqui se você quiser fazer uma lapelinha de cada cor aqui para pôr nos cartões, aí fica da sua criatividade. O bolso, naquela ali eu fiz de zíper, eu fiz ela no A sintético diferença aqui, ó. e essa aqui eu fiz ela no tecido. Isso, aí Então dá dá pra para ver fazer melhor. as duas opções. Se você quiser colocar um tecido contrastante ou um tecido liso, também fica a seu critério. E eu até ia falar isso mesmo, né? Que agora a gente já tem que começar a pensar no Dia das Mães, né, Fabi? Isso, E essa aqui é uma pecinha, gente, que mãe que não ia gostar de ganhar uma peça linda dessa, é, super útil, né? E é o custo-benefício que você falou. Vai é. pouco material e é fácil de fazer, né? Aqui ela tem um bolsinho para pôr o dinheiro, aqui para guardar as moedinhas e aqui os cartões. Então fica uma peça bonita, né? E fácil de fazer. Vocês vão amar fazer essa carteira. E Fabi, conta para as meninas aí o mito do sintético na máquina doméstica. Vai conseguir costurar? Vai conseguir costurar. O que a gente precisa saber da máquina doméstica é que toda máquina costura tudo. A única coisa que a gente precisa saber são as agulhas que usar. Então, para um tecido, um tricoline, quando você vai costurar só ele, geralmente a gente usa a agulha 14. Para costurar o sintético, como ele é um material mais espesso, mais grosso, então a gente precisa de uma agulha mais calibrosa. O que a gente vai precisar? De uma agulha número 18, para que você Isso. possa costurar ele sem sofrer. Às vezes você vai costurar alguma coisa mais grossa, você fala, mas a minha agulha quebra, minha máquina não costura. Não é isso, às vezes é a espessura da sua Tá agulha que está costurando com a errada. agulha errada, né? Exatamente. Então, no sintético, ou qualquer material mais grosso, uma agulha mais grossa. Que legal. E esses sintéticos, olhem, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eles são bem maleáveis, né, Fabi? Ó, esse forro aqui, ele é em malha, tá? Então isso facilita para você costurar na máquina doméstica também. Ó, ele é bem maleável, tá vendo? Então você vai conseguir costurar sem problema nenhum na máquina doméstica. Esses aqui é a espessura 0,8, tá, gente? Nós temos várias opções desses sintéticos. Esse aqui é o trabalhadinho, nós temos liso, nós temos somente perolizado. Então dá para vocês usarem aí bastante a criatividade de vocês, né, Fabi? Isso. Às vezes a gente fica com medo de costurar o sintético, mas costura o jeans. E se a gente for comparar, às vezes, o que a gente põe no jeans, dá a espessura do sintético. É Então, dá pra gente verdade. costurar sem medo na máquina doméstica, Isso mesmo. né? Então vamos apresentar os materiais. Vamos sim. O que a gente vai precisar aqui para a carteira são pequenos cortes que a gente vai fazer. Então, a gente vai chamar de corpo da bolsa, da carteira,
o bolso do zíper e a lapela dos cartões. O que a gente vai precisar aqui primeiro, vou falar do corpo da bolsa. Então, o corpo da bolsa é essa parte de fora aqui, olha. Essa parte de fora aqui. Então, o que a gente vai precisar? Qual que é o tamanho do corte? Eu vou passar as medidas para vocês, que você consegue fazer só com as medidas. A gente vai precisar de um corpo de 20 por 22 no sintético e 20 por 22 para o interno da carteira. Então, esse é o exterior e esse é o interior. Esse interior aqui é onde a gente vai pôr os bolsos, vai pôr as lapelinhas de cartão, tá? Então, para ele não ficar muito fino e para dar uma boa resistência para a carteira, aqui eu estruturei ele com um TNT 150. Mas deixa eu chegar pertinho aqui para vocês verem, olha, eu cortei esse TNT 1 centímetro menor, que é outro segredo para a gente costurar o sintético na máquina doméstica, quando a gente vai pôr uma estrutura, algo para dar uma resistência. Então, a gente faz ele 1 centímetro menor, porque na hora que eu for passar a costura aqui, ela não vai ficar grossa, Vanessa. Então, ela vai conseguir costurar. Ótima dica aí, né? Então, você vai pôr um estruturador 1 centímetro menor. Então, o TNT, a Vanessa também tem aqui, é um material que a gente utiliza muito no sintético, tá? Eu colei ele com a colinha spray. Essa cola aqui, gente. A reposicionável. Ela é excelente para nos auxiliar, porque se você colar torto, se você não tem muita habilidade, ela permite você retirar e colar de novo. Por isso o nome de reposicionável, né, isso. Fabi? Aí você passa a colinha no TNT, tá? Espera uns segundinhos, põe no seu tecido e faz a massagem. Se enrugar, você consegue ajeitar e ele fica estruturado, porque aqui a gente vai ter os bolsinhos. Por isso que a gente dá essa estrutura, tá bom? Certo. Então, esse é o corpo. É a parte 20 principal. por 22. Nós vamos deixar tudo marcadinho para vocês, as medidas, tá, gente? Na descrição do vídeo. Agora, a gente vai falar desse bolsinho aqui, olha, do bolsinho com o zíper. Então, a gente vai precisar da medida do zíper uns 2 centímetros menores aqui. Porque para também não agregar costura aqui, a camada, a gente vai fazer um terminalzinho nesse zíper, como eu fiz nessa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo aqui nesse zíper, olha? Para ele não agregar camada. Você não chegou até o final, não, né? Aqui é tecido. Então, a minha costura aqui também não vai ter. Não vai costurar em cima do zíper. Não vamos costurar em cima do zíper. Que legal. Outra dica aí, gente. Isso. Então, o zíper vai ter 18 centímetros de zíper. E aí, a gente vai precisar aqui de 2 quadradinhos de 7 por 7. Porque o que a gente vai fazer aqui? Eu vou abraçar ele aqui, olha. Tá vendo? Aí eu vou passar uma costurinha aqui. Depois na máquina eu vou mostrar pra vocês, tá? A gente vai passar uma costurinha aqui, virar, rebater e ele vai ficar com 2 lapelinhas aqui pra gente poder não agregar camada também ali na beiradinha do nosso bolsinho, tá? Certo. Então, esse aqui é o zíper. Aí, pra fazer esse bolsinho, a gente vai precisar de 4 cortes. São cortes iguais. Então, vou precisar de um corte, 2 cortes de 20 por 12, tá? Que aí vai ser um da parte principal e um forro. E 2 cortes de 20 por 9. Aí, esse aqui você pode fazer a opção no sintético, como eu fiz nessa daqui. Também para não agregar camada, se eu mostrar aqui por dentro para vocês, olha. Eu fiz o forro dele de tecido. Aí, na frente, eu pus o sintético. Aí, como você vai fazer? Nesses 2 cortes aqui de 9, você vai pôr um de 9 de tecido e um de 9 de sintético, 9 por 20. Se você quiser fazer o bolsinho dele com o sintético, tá bom? Então, 20 por 12 e 9 por 20 e 12 por 20, tá bom? Para fazer o bolsinho.
É porque um é menor que o outro, né? Por isso, Isso. né? Esse aqui é o bolso maior e esse aqui é o bolso menor, né, Fabi? Esse aqui que eu tô passando é desse aqui. Por que que uma parte é maior? Porque tá vendo que aqui no zíper a gente tem uma dobrinha? Então, ele precisa ser maior para compensar essa dobrinha na hora que a gente costurar e rebater. Então, aí ele vai ficar tudo do mesmo tamanho. Ele vai ficar mais ou menos com uns 10 centímetros no final. Aí depois, na hora de fazer, eu vou mostrar certinho como que vai funcionar. Certo. A parte menor dos 9 é na frente e a parte maior é aqui do fundo, tá? O forro. Certo. Aí na hora de pregar, ele forma também já esse bolsinho aqui que a gente vai pôr o dinheiro. Agora nós vamos falar das lapelinhas dos cartões. Então, a gente vai precisar de 3 cortes, tá? Então, é assim, olha. Nós vamos precisar de 3 cortes de 9 por 20. Aí, o que que a gente vai fazer? Dobrar ao meio. Aí, você pode ir no ferro, dobra certinho pra fazer a lapelinha do cartão. Então, nós vamos precisar de 3 lapelinhas, tá? Pra gente fazer esse cartão. Essa aqui, olha, vocês estão vendo? Eu fiz uma em sintético. Então, como que eu fiz? Só que atrás eu fiz ela em tecido. Então, por quê? Também pra não agregar camada, mas pra dar um charme, né? Pra ficar igual essa daqui, ó. Porque dá um contraste, né? O tecido com o sintético e o tecido, né? Isso. Então, como que a gente vai cortar essa, exclusivamente essa aqui que vai o sintético, né? A gente vai fazer um corte no sintético de 5 por 20 e um corte no tecido de 5 por 20. Por que 5? A gente tem que pensar que a gente tem a margem de costura depois, tá? Por isso que esse aqui, se você for fazer inteiro, é 9 por 20. Agora, se você quiser... Ah, mas eu não tenho todo esse tecido, eu quero pôr um forro de uma cor diferente. Então, você corta as tirinhas de 5 por 20. Aí, costura do avesso, revira, rebate, e aí você vai poder fazer com um outro forro, se você quiser. Tudo Tá pra bom? aproveitar, né? Tá dando pra entender certinho, né? Tá, assim, quando a gente começar a executar, que vai ficar, Isso. né, mais perfeitinho, né? Mais prático. Aí, eu fiz essa abinha aqui de fechamento, olha. Tá vendo? Uma lapelinha. Ela é bem simples de fazer, eu fiz ela no sintético. O que que a gente vai fazer? A gente vai cortar no sintético uma tirinha de 8 por 10. Eu falo 10, mas aí, na hora que a gente coloca ele aqui, aí você vai ver aonde você quer que chega o seu fecho, né? Então, aí você vai depois ver se você quer maior, menor. Aí você vai dobrar igual um viés. Dobra no meio de novo e passa a costurinha. Ele fica assim, olha. A lapelinha. Tá bom? É super fácil de fazer. Certo? Mas certo. aí a gente vai precisar de um cursorzinho e de botões que a gente vai falar deles daqui a pouco. Certo. Então, agora nós vamos pra máquina, né, Fabi? Isso. Então, o primeiro que a gente vai fazer, Vanessa, nós vamos fazer primeiro as lapelinhas dos cartões. Tá bom? joia. Vamos pra máquina, então. Então, agora que a gente tá aqui na máquina, eu vou dar uma dica para vocês de linha. Então, geralmente a gente usa essa linha de algodão para costurar Poliéster, né? Poliéster para costurar o tecido normal, né? Mas pra gente costurar no sintético, a gente precisa de uma linha um pouco mais resistente. Aqui na carteira, se você não tiver essa daqui, dá pra você usar, porque como é uma coisa que a gente não vai carregar peso, né, Vanessa? Não é uma bolsa, não né? é uma bolsa, então é aceitável a gente até usar essa daqui. Mas, geralmente, no sintético, a gente usa essa linha aqui, que é a de poliamida, tá? Ela é número 60. Ela é uma linha mais grossa. Então, se você for fazer uma bolsa, por exemplo, uma nécessaire, coisa que você vai carregar mais peso, então a gente indica você usar essa linha aqui, tá? Aqui na Vanessa você também encontra, aqui na Belinha. Aí na bobina, né, Fabi? Não coloca essa linha aqui, tá, gente? Vou até abrir pra mostrar pra vocês que ela é uma linha mais grossinha. Não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo, né? O que a gente... A explicação que a gente pode dar é que, assim, a nossa caixa de bobina
máquina doméstica, ela não é tão resistente. Então, se por um acaso dá para eu colocar essa linha, dá. Só que você corre o risco de você estourar a sua caixa de bobina. Porque ela não vai, na hora, se der algum tranco, ela não vai arrebentar, mas arrebenta a sua caixa de bobina. Então, na bobina, você pode usar essa linha aqui normal. A linha Tá de bom? costura A tradicional linha e de na costura. agulha você põe essa Isso. poliamida. Ela já vai ficar resistente. Tá? E outra dica também é o calcador, né, Fabi? Isso, no Pra sim. usar sintético, plástico, né? Isso mesmo. Então, às vezes fala, mas eu não consigo ficar agarrando. Mas a gente precisa também de um calcador especial, que é esse aqui, Esse olha. aqui, ó, de teflon. O de teflon que a gente vai, que é o que eu vou usar aqui na Tem minha vários máquina. modelinhos desse calcador. Tem esse de teflon, tem um que tem uma roldaninha embaixo que ele desliza. Isso. Porque né? a gente tem que pensar, né, Vanessa, que o sintético, ele é parecido com o plástico. Então, o plástico com o metal, ele causa um atrito. E esse atrito vai fazer a gente ter dificuldade para costurar, a costura ficar enrugada. Então, esse aqui, com esse pezinho aqui, a gente não corre o risco. Certo. Tá bom? Esse é o indicado. Então, as diquinhas aí para vocês, hein, gente? Vai anotando tudo. Isso. Agora, como eu falei para vocês, a gente vai fazer a lapelinha do cartão. Então, a gente fez os 3 cortinhos de 9 por 20. O que a gente vai fazer? Lembra, eu falei pra gente dobrar no meio. Só que aqui a gente tem que pensar que é um lugar da carteira onde a gente manuseia bastante. Tira e põe em cartão. Então, se a gente pôr só o tecido também, ele vai ficar mais frágil. Então, o que eu fiz aqui? Aqui nesse aqui, eu coloquei uma tirinha também do TNT 150. Aí, o que eu fiz com ele? Eu também cortei ele menor e colei aqui no meio. Então, eu cortei ele com 3 centímetros, 3 por 20, tá? Aí, a gente põe aqui no meio e dobra. Aí, o que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos passar uma costurinha aqui, um pesponto aqui em cima, para dar um charme. E vamos fechar aqui também embaixo, pra gente não correr nenhum risco na hora de costurar, ficar alguma parte solta, porque depois a gente vai prender isso daqui lá na carteira. Tá bom? Tá, joia. Então, vamos mostrar, né, fazendo esse pespontinho. Ah, outra coisa, aqui na máquina também você não vai usar o ponto pequeno da sua máquina. No sintético, a gente usa 1.4, 1.5, o maior ponto da sua máquina, tá bom? Porque senão o sintético também ele vai enrugar, você não vai ter dificuldade para costurar. Então, um pontinho mais largo. Entendi, aumentar o tamanho do ponto aí, galera. Isso. Então, vamos focalizar aqui. Pode começar, Fabi. Então, não esquecer aqui também de dar um retrocesso no começo e no final, tá? Então, a gente vai aqui, ó. A gente passou a costurinha aqui. Aqui embaixo, se você quiser também passar até um zigue-zague, ou a costurinha reta também fica a seu critério, tá bom? Eu vou passar um zigue-zague aqui para vocês verem como que fica o resultado, tá bom? Aí, aqui, olha, ele fica juntinho a costura. Então, pra gente, na hora que a gente for pregar lá na carteira, ele vai ficar certinho. Então, a gente vai fazer isso nos nossos 3 cortes, tá? Passar a costurinha aqui e fechar aqui embaixo. Tá, vamos passar então e a gente já volta com vocês, tá? Então, meninas, olha, já fiz a costura que eu falei pra vocês, né? Passei a costurinha aqui em cima, fechei aqui embaixo. Fiz isso nas 3 pecinhas, tá? Aí, essa aqui do sintético, lembra que eu falei pra vocês? 5 por 20, 5 por 20, costurou, rebati aqui, é o mesmo processo, é E super coloca o fácil. TNT também, Fabi? Aí? No sintético a gente não coloca, porque como ele já é grosso, né, não Vanessa? precisa, Não então. precisa, porque a gente vai ter essa camada do sintético mais grossa,
Tá bom? Agora a gente vai precisar pegar o corpo da carteira e nós vamos fazer uma marcação para fazer o posicionamento aqui. Então, o que que a gente vai precisar fazer? Olha, daqui do topo para cima, a gente vai marcar 1,5 cm. Não sei se dá para ver o risquinho que eu fiz aí, dá para Aqui, ver? essa linha aqui, gente, tá Isso. vendo? Então, daqui para cá, 1,5. E dessa linha que a gente marcou, mais 1,5 para cima. Então, eu fiz 2 linhas aí. Então, vão ser 2 linhas de 1,5 cada uma de distância uma da outra, né? Isso. Por que que a gente vai ter essa distância? Para a gente poder fazer o encaixe dessas lapelinhas. Então, como que a gente vai fazer aqui? Então, a primeira lapelinha, a gente vai pôr nesse 1,5 de cima. Tá vendo, ó? Aqui, ó, no primeiro risquinho. Então, a gente vai vir e vai passar uma costura aqui embaixo. Aí, depois, a gente vai vir com o contraste e vai pôr no 1,5 de baixo. Aí, vai ficar assim, olha. Aí, a gente vem aqui e passa uma costurinha aqui embaixo. Então, vai ficar as 2 lapelinhas já vão ficar presas. E a última lapelinha, a gente vai prender aqui no topo, aqui embaixo, tá? Na margem. Então, vão ficar as 3 lapelinhas costuradinhas aqui, olha. Que é as lapelinhas dos cartões, né? Isso, que a gente tá formando essa parte aqui da carteira, ó. Essa parte aqui. Então, essa primeira a gente marcou no primeiro 1,5, essa no 1,5 do meio e essa aqui na parte de baixo. Então, a gente tá formando esses bolsinhos aqui. Tá certo. Certo? Depois que a gente pregou os 3 bolsinhos, a gente prende eles nas laterais para facilitar o nosso trabalho. E aí, a gente vai vir com a régua, como o nosso corpo tem 20, a gente vai marcar o meio aqui. E passar um risquinho aqui e passar uma costura. Porque é onde, né, Vanessa, a gente vai formar o bolsinho, o espaço exato para caber seu cartão. E essas costurinhas que a gente faz é para o seu cartão não ir lá para dentro da carteira. Ah, sim. Tá? Né? Ele vai segurar o cartão no lugar. Aí a gente vai... Aí aqui uma dica que eu dou também, como a gente vai usar bastante esse bolsinho, então cada vez que a gente chegar nesse meio aqui, na hora que a gente for fazer a costura, a gente dá um retrocesso aqui, ó. Reforçando um aqui e um aqui. Um retrocesso pra gente não correr o risco dessa abinha descosturar. Abrir, né? Isso. Na máquina a gente vai mostrar tudo certinho pra vocês. Tá bom? Agora a gente vai fazer essa costurinha. Tá bom, vamos lá. Ó, gente, eu reforcei a marquinha aqui pra vocês conseguirem ver. Agora dá pra ver, né? Olha. Então, aqui, ó, daqui pra cá 1,5 e daqui pra cá 1,5 cm. Então, qual que é o primeiro que a gente vai costurar? Na linha de cima, tá? Vou costurar a primeira lapelinha na costura de cima. Vamos lá? Vamos lá. Aqui, olha, você ajeita bem certinho e vamos passar a costurinha. Não esquecendo do retrocesso, tá? No início e no final. Então, aqui já tenho a primeira lapelinha pregadinha aqui, olha como ela fica, ó. Aqui nós já temos a primeira. Agora, nós vamos colocar a de contraste na linha de baixo aqui, olha, tá vendo? Nessa outra linha aqui, a gente vai costurar ela aqui, se alinhar e costurar ela aqui certinho, tá? Vou costurar já essa daqui pra vocês. Nunca esquecer do retrocesso, né, Isso, a Fabi? linha certinho, retrocesso no início e no final. Tá? Deixa a sua máquina puxar seu trabalho sem sofrer. Porque ela tem força para isso. Então, aqui nós já temos 2 lapelinhas costuradas aqui, ó. A primeira e a segunda. Agora, nós vamos costurar a última
aqui embaixo, olha, aqui no topinho grudada aqui embaixo, tá bom? Ajeita certinho, viu? Depois dessas linhas todas aqui, a gente já refila tudo, tá? Ajeita certinho. E vamos lá. Tudo alinhadinho. Ó, já tem as 3 aqui. Agora eu vou fechar aqui do lado. Aqui, ó, você pode ver que se ficar alguma rebarba pra fora do nosso corpo, depois a gente vem e refila, acerta tudo, tá? Não tem problema não. E aqui, olha, já vai prendendo aqui também no nosso TNT, que é onde vai dar o reforço, tá? Agora eu vou fazer as costurinhas aqui do lado. Eu gosto de fazer essa costurinha pelo avesso, porque aí eu me certifico que eu tô costurando no lugar exato do corpo da carteira, tá bom? Tá certo. Vai fazer a costurinha da lateral, Da né? lateral, isso. Aqui, olha, acerta tudo bem bonitinho, para não ficar nada dobrado, né? Porque a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. E aí, a gente vem aqui. Essa é uma costurinha de segurança, tá? Só para prender aqui, para facilitar o nosso trabalho. Ó. Aí, aqui, ó, tá vendo? Aqui no meu trabalho tá sobrando. Depois eu vou cortar essas pontinhas aqui. Aí, agora aqui, a gente vai marcar o meio daqui e a gente vai passar um risquinho aqui e fazer a divisão dos nossos cartões. Vou mostrar pra vocês como eu faço essa medida, tá bom? Olha, agora eu vou fazer a medida aqui. Então, se a minha carteira tem 20, eu vou marcar 10 aqui, olha. Então, vou pegar a régua, marco 10 centímetros aqui, olha. Aí, aqui, a gente tá usando aquela caneta fantasminha, tá? Que é aquela que apaga com calor, porque essa daqui a gente vai ter que apagar depois, porque é uma marcação que vai ficar aparente, né? Aí, a gente vem aqui, ó, e passa um risquinho aqui no meio. Vou passar e vou mostrar pra vocês. Só pra guiar a gente na hora da costura. Ó. Passei aqui, ó. Então, agora eu vou lembrar, a gente tem que lembrar de reforçar aqui, olha, tá? Cada início de lapelinha, a gente vai dar uma reforçadinha pra poder fazer a divisão dos bolsinhos. Tá Agora, certo. a gente vai na máquina. Então, agora eu vou passar a costurinha. Eu vou começar de baixo pra cima, pra gente não correr o risco de chegar aqui e ele tá enrugadinho, tá? Então, retrocesso aqui na parte de baixo, pra iniciar a costura, como a gente sempre faz. Ó, certinho na linha, porque é o meio da nossa carteira, tá? Então, a gente vai aqui, ó, um retrocesso, aí eu venho, ó, aí eu cheguei aqui bem na divisão da minha lapelinha. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um retrocesso pra gente poder dar um reforço nessa lapelinha. Aí eu venho na de cima e aqui eu faço a mesma coisa. E na de cima, só uns pontinhos pra dar esse reforço. Tá bom? Minha tesoura aí corta. Frente, trás. A linha de poliamida, a gente tem uma vantagem que se ficar alguma pontinha, você vem com o isqueirinho e sela ela. Tá bom? Legal. Aqui. Então, agora, olha, os nossos bolsinhos dos cartões, eles já estão prontos. Tá vendo? Olha, então aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 6 cartõezinhos. Então, esse bolsinho já tá pronto. Agora, a gente vai fazer o outro lado, que é o bolsinho do zíper. Certo. Certo? Agora, a gente vai
trabalhar com o zíper, que a gente vai fazer o bolsinho do zíper. Então, o que que eu preciso aqui já, Vanessa? Eu preciso já que esse cursor esteja no zíper, porque depois, como a gente vai fazer aquele acabamento aqui, aí eu não consigo pôr depois. Então, a dica que eu dou pra você, que às vezes é chatinho de colocar esse zíper, é a gente pegar o zíper aqui, olha, e cortar ele uma beiradinha menor de um dos lados, que aí a gente consegue encaixar ele certinho. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vem com ele aqui, olha, põe um Põe um ladinho, ladinho, né? Depois o né? outro. Aí a linha vai alinhando ele certinho aqui, olha, tá vendo? Vai alinhando, aí você vai segurando e vai encaixando ele. É meio chatinho da gente colocar, mas dá certo, ó. Aí ele fica assim, olha, certinho. Tá vendo? Então, essa dica aqui da gente cortar um dos lados facilita muito, porque no começo a gente tem bastante dificuldade, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecidinho, lembra 7x7 que a gente cortou? Eu vou abraçar o meu zíper. Então, eu vou pôr assim, olha, direito com direito. Vou fazer um sanduichinho aqui, olha. Tá vendo? E eu vou passar a costurinha aqui em cima, ó, primeiro, nessa parte aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Então, agora a gente vai na máquina aqui e eu já vou mostrar pra vocês como que a gente faz isso. Aqui a gente pode dar, Vanessa, um pezinho de máquina de margem de costura, tá bom? Porque o zíper precisa ficar bem pregadinho aqui. Pra gente não correr o risco dele soltar, porque é um ponto onde a pessoa vai usar bastante também, né? Depois que a gente passou essa costurinha aqui embaixo, olha, nesse ponto, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, olha, puxa ele todinho pra fora, tá vendo, ó? Aqui, e a gente vai fazer um rebatidinho aqui, pra ficar bonitinho, dar um charme, tá? Tá, vai sobrar mesmo aqui, depois na hora da gente fazer a costura, a gente vai refilar ele. Então, vou fazer isso dos dois lados, tá bom? E olha que lindo que fica o zíper, né? Fica, dá um charme, né? Sim, Dá ficou um lindo. charme. Lindo, lindo. Então, vai fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado, tá bom? Vai ficar igualzinho. Abraça aqui, olha. Então, aí o avesso fica aparecendo pra você, pra não ter erro nesse ponto aqui, tá? Pra você não errar, porque às vezes a gente esquece, aí depois tem que ficar... Fica meio estranho, né? Como que eu vou costurar o tecido do avesso, né? É, e aí a gente... E às vezes você costura e depois tem que desmanchar, então, nesse ponto aqui, o avesso olhando pra você, pra depois a gente desvirar aqui, tá? Tá bom. Acertar minha linha aqui, pronto. Vamos pra costurinha. Ó, ele vai ficar assim o zíper, tá vendo? Dos dois lados ele tem esse terminalzinho. Isso aqui você pode fazer em vários tipos de peças. Se você for fazer uma necessaire, uma bolsa, fica um detalhe bonito e você não agrega a camada aqui de costura, às vezes para costurar em cima do zíper, que às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade. Sim. Tá bom? Agora eu vou fazer o rebatidinho aqui em cima, tá bom? Deixa eu pôr outro pezinho aqui, que eu pus o pezinho de zíper, mas a gente ainda vai usar ele. Só que eu gosto de ter a margem de costura desse pezinho aqui pra eu fazer esse rebatido, tá? Tá bom. Fiz de um lado, agora eu vou fazer aqui do outro lado e já vou mostrar pra vocês como que fica.
Então, o nosso zíper tá assim agora, olha, pra gente aplicar na peça. Fiz o rebatidinho aqui, a costurinha aqui, ó. E agora a gente vai fazer o bolsinho do zíper, que o nosso zíper já tá preparado. Vou refilar essas pontinhas aqui, vou deixar tudo do mesmo tamanho do zíper, tá? Pra gente ter parâmetro pra cortar na nossa peça. Só um cuidado, não vai cortar o zíper, porque o zíper desfia. Isso mesmo. Tá bom? Então, toma cuidadinho na hora que você for cortar, pra você não cortar seu zíper. Agora, Vanessa, a gente vai trabalhar com aqueles 4 outros cortes que a gente fez. 2 vezes de 9 por 20 e 2 vezes de 12 por 20. Então, esse aqui a gente vai formar o bolsinho do zíper. Então, eu vou fazer aqui, primeiro, eu vou usar os 2 cortes de 9, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou achar o meio do meu tecido aqui. Aí a gente pode dar até um pique, aqui pode dar um piquezinho, ó, só pra gente marcar o meio. E aqui, deixa eu pegar a caneta aqui, porque no zíper a gente não pode dar pique, porque o zíper ele desfia. Então, qual vai ser o nosso meio do zíper? A gente não tem 2 costurinhas, uma de cada lado, a gente vai unir essas costurinhas, costura com costura, e vamos marcar o meio. Aí, você pode marcar esse meio com uma canetinha. É só pra facilitar aqui, olha. Então, a gente vai marcar o meio aqui, ó, só um... Por quê? Porque como ele tá maior, a gente corre o risco de costurar torto, né? Então, a gente não quer isso. Então, a gente marca o meio aqui e marca o meio aqui, ó. Dos 2 lados. Só um pontinho, tá vendo? Pra gente saber o que fazer. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o zíper, o meu tecido, que eu também fiz um piquezinho aqui, né? Olha, tá vendo? Bem pequenininho aqui. Aí, eu vou pôr aqui no zíper, direito com direito. Então, eu vou marcar o meio, pôr aqui, ó, meio com meio. Aqui. Marca certinho. Deixa eu pegar, eu tenho aqui um... Pode ser o alfinetinho aqui, olha. Só pra gente ter o parâmetro, ó, tá vendo? Direito com direito, direito do zíper, que é onde a gente tem a gente encaixa o carrinho dele pra cima. Aí, a gente vem com o tecido e põe o direito do tecido com o direito do zíper. Alinha certinho, nós vamos passar uma costura aqui na beiradinha, tá bom? Vou passar aqui e vou mostrar pra vocês. Aí, agora aqui na minha máquina, eu já coloquei o pezinho do zíper, porque a gente vai precisar de uma costura mais próxima do zíper. Então, eu troquei e pus aqui na minha máquina o pezinho do zíper, tá bom? Então, vou passar primeiro essa costurinha aqui bem na beiradinha. É a costurinha de segurança? É a costurinha de segurança, a primeira costurinha de segurança. Aí, a próxima costura, eu vou mostrar pra vocês, na outra parte, o que a gente vai fazer. Tem que tomar cuidado aqui com o seu cursor, porque ele já tá na peça. Então, se você precisar movimentar, levanta o calcador, põe ele pra trás, tá? Pra gente conseguir passar a costurinha. Olha, tá vendo, Vanessa? Faz sem dificuldade. Ó, passei a primeira costurinha aqui na beiradinha. Tá vendo, ó? Ficou assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a outra parte de 9 e a gente vai costurar aqui por cima, tá vendo? Aí, agora, a gente vai pôr aqui, olha, o direito do tecido com o direito do tecido. Então, vamos fazer um sanduichinho aqui também. Então, o que nós vamos fazer? A linha bem certinho, pro seu bolso não ficar torto, tá? Olha. Então, a gente vai alinhar aqui e eu vou fazer... Deixa eu pôr um clipezinho aqui, pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês.
Agora, essa segunda costura, Vanessa, a gente já vai passar essa costura mais pertinho da cremalheira do zíper, pra ficar uma costura bonita, porque depois a gente vai virar e rebater. Tá? Então, vamos fazer agora... Cremalheira é o dente do zíper. Isso! Viu? Viu, pessoal? Verdade. É isso aqui, ó. Esse plastiquinho aqui, ó. Tá bom? Vamos fazer isso agora. Vamos passar essa costura. Ajeita sua linha, ajeita seu calcador. Tem gente que às vezes não gosta do calcador do zíper, mas eu gosto porque fica uma costura mais certinha. Cada um tem o seu jeitinho, as suas preferências, Isso, né? depois, conforme você vai costurando, você vai vendo o que você mais se adapta, né? Porque a costura também é adaptação, né? Sim, sim. Ó, eu cheguei, tá vendo? Ó, não sei se dá para as meninas verem aqui, mas meu cursor tá aqui, ó. Vou chegar perto aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, meu cursor tá aqui. Então, eu parei a costura, agulha pra baixo, pra gente não tirar o material do lugar. Levanto o calcador e vamos movimentar aqui, ó, pra trás, pra onde eu já costurei. Passei, abaixo o calcador e agora a gente volta a costurar normal, tá bom? Costurinha passadinha aqui, mais pertinho, ó, vai ficar assim, ó. Agora a gente vai pôr os dois pro mesmo lado, alinhar tudo aqui, e a gente vai passar uma costurinha aqui. Aí, às vezes as pessoas falam assim, mas pra que a gente passa essa costurinha, esse pesponto aqui? Ele tem uma função, Vanessa, essa costura. Porque aqui, olha, tá vendo no avesso do zíper como ele fica fofo? Se a gente não passar essa costura para segurar esse forro, cada vez que a sua cliente ou a pessoa que for usar a carteira, corre o risco de enganchar aqui do no... tecido entrar, né? Isso, do tecido entrar aqui no carrinho do zíper e às vezes acaba até estragando a peça. Então, essa costura, esse pesponto aqui, ele tem uma função, que é segurar todo mundo no seu lugar. É, tá? além de dar o acabamento, né? Essa Isso, função tem aí. essa função de segurar para baixo. Então, agora a gente vai passar essa costurinha aqui. Tá. Põe as linhas para trás e vamos passar aqui, ajeitando. Toda vez que a gente for fazer esse tipo de costura, a gente tem que ir ajeitando a parte de trás, para ela não ficar embolada lá, porque para ela ter função essa costura. Olha como fica. Fica a costurinha aqui e aqui atrás também fica seguro, não vai correr o risco desse forro levantar e grudar no nosso carrinho do zíper. Agora, o próximo passo, que é o que a gente vai pegar o de 12, as duas partes de 12 por 12, e nós vamos fazer a mesma coisa. A primeira a gente coloca em cima, costura na beiradinha, aí depois a gente vem com a outra, passa a outra costura, vira e rebate. Fazer a mesma coisa do outro lado do zíper, Isso, né? eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Ó, então eu fiz o mesmo passo do outro lado também. Costurei aqui o zíper, rebati. Aí, olha, tá vendo? Olha, sobrou aqui. A gente vai refilar isso aqui, vai cortar essa sobra dos dois lados. Aí, a gente vai fazer assim, olha. Vai pegar aqui, olha, e vai unir as pontinhas aqui embaixo. É onde a gente vai formar, tá vendo, Vanessa? Ó, o bolsinho. Aí, a gente vai fechar aqui, unir, alinhar ele bem certinho. E a gente vai pro corpo da carteira agora. Vou mostrar como que a gente aplica esse bolsinho lá no corpo da carteira. Tá bom. Então, aqui, ó, eu tô com o meu corpo da carteira, então, os
Os cartões estão aqui. Aí, eu ajeitei tudo aqui. Já prendi aqui com alfinete, olha. O nosso bolsinho vai ficar assim. Eu vou cortar essas rebarbas aqui agora. Ó, Vanessa, tudo alinhadinho. A gente vem aqui, ó, e refila pra gente poder ter parâmetro pra pôr na nossa peça. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, essa parte aqui, ó, que tá aberta, que é a união que a gente fechou, nós vamos colocar isso aqui grudadinho aqui na parte de baixo, tá? Então, a gente vai vir aqui, olha, alinha certinho, ajeita bem certinho o seu bolsinho para ele não ficar torto. Aí, você pode vir aqui, ó, com um clipezinho. O zíper, como ele não tem a forma ainda, tá vendo? Ele fica abauladinho aqui. Então, vamos esticar ele certinho, coloca aqui um clipezinho desse lado. Aí, vê se tá retinho pra gente não ter uma peça torta na hora que a gente abrir, né? Ajeita ele certinho, vamos deixar esse cursor pro meio, porque ele acaba atrapalhando a gente. Ó, vem aqui, coloca um clipe aqui. E o que que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma costura aqui, ó, toda a volta aqui, ó, pregando ele no corpinho da carteira. Porque aí o nosso bolsinho já vai estar formado, tá vendo? Ó, a carteira já tá tomando forma. Já está tomando forma, isso mesmo. Né? Tá vendo? Tá. Tá bom? Então, agora na máquina nós vamos passar a costura aqui, né? Em toda a volta, isso. Tá bom? Tá joia. Ó, agora eu já tô aqui na máquina, eu vou fazer a costura aqui a toda a volta. A gente vai fazer um U, na verdade, porque aqui em cima a gente não vai costurar. Então, eu vou costurar aqui, aqui e aqui. Como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer essa costura pelo avesso, porque aí eu vejo certinho o parâmetro da minha carteira, tá bom? Eu vou fazer essa costurinha e a gente já mostra aqui. Olha, meninas, agora eu já costurei aqui, olha, meu bolsinho aqui já tá preso na minha... Eu vou cortar agora toda essa sobra de linha, vou refilar, deixar ela retinho, porque agora a gente já tá caminhando para finalizar a nossa carteira, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente já tá com a parte interna da nossa carteira já pronta, tá vendo, ó? Aqui eu já formei meu bolso do dinheiro, já tenho o meu bolsinho do zíper, dos cartões, então a nossa parte aqui já tá pronta. Agora a gente vai falar do corpo de fora da bolsa, que é da carteira, que aqui é aquela medida que a gente tem 20 por 22. Aí agora a gente vai falar do fechamento dessa lapelinha, que agora a gente vai colocar ela antes de fechar, tá, Vanessa? A lapelinha. Ah, sim, pra ficar embutidinho dentro, Isso. né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou achar o meio da minha peça aqui, ó. Aí a gente dá um piquezinho bem pequenininho aqui, ó. Só pra eu ter o parâmetro dele aqui. Aí eu vou pegar aquela lapelinha que eu falei pra vocês, que a gente fez, e vai centralizar aqui e passar uma costurinha, tá? A medida da lapela, Fabi? Ó, a gente faz 4 vezes 10 por 8. Aí a gente faz como um viés. Eu vou mostrar aqui só nesse pedacinho de sintético. Então, eu vou cortar a medida de 4, aí eu vou fazer assim, ó, dobrar aqui e dobrar aqui. Aí depois a gente dobra de novo. Aí ele vai ficar a lapelinha formada. A gente vai dobrar como viés, as duas partes pra dentro e dobra de novo, tá? Se a pessoa quiser, ela pode fazer uma lapelinha diferente, maior, aí vai da sua criatividade. Você pode fazer ela mais larguinha, você pode fazer, por exemplo, dois cortezinhos de 4 por 4, põe direito com direito, faz uma costura, revira, rebate, que também vai ficar bonitinha essa lapelinha. Ou se a pessoa não quiser a lapelinha, ela pode só pôr um botão aqui, tá vendo, Vanessa? Aqui, ó, na parte sem colocar a lapelinha. Ah, tá. Tá? Aí vai da criatividade de cada um. Eu acho, assim, eu prefiro, fica mais bonitinha, fica charmosa. Dá um acabamento a mais, né? Isso, mas aí vai da criatividade de cada um. E aquelas tirinhas de couro montana, dá certo? Dá certo, super certo. Nós até temos aqui, deixa eu pegar.
pega que a gente já mostra para as meninas, que aí você nem tem o trabalho de fazer essa lapelinha. Você já corta ela na medida, né? Olha, você pega essa tirinha de montana, aí você pode... Eu sempre gosto de cortar, Vanessa, com uma margenzinha. Então, eu corto mais ou menos com uns 10 centímetros. Aí, a gente vai vir aqui, olha. Aí, a gente põe direito do montana com o direito do trabalho. Ó, a gente vai fazer assim. Aí, a gente vai fazer uma costurinha aqui em cima, tá? A gente faz a costurinha aqui. Aí, depois a gente vira. E aí, a gente tem essa margem para ver até onde a gente quer que o nosso fechamento fique, mas também fica muito bonito na tirinha de montana. Tá bom? Então, aí são várias dicas, né, para vocês estarem Isso. fazendo. Podem fazer de modelos diferentes também, né? Porque se a gente pensar que a gente mudou a lapela, a gente vai mudar o modelo da carteira. Você vai ficar com carteiras de modelo diferente. Isso mesmo. Isso não mesmo. é? Vai agregando valores, Isso, verdade. Então, agora eu vou fazer isso. Eu vou costurar essa lapelinha aqui. Tá bom? Uma outra dica que eu queria dar pro pessoal, Vanessa, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não trabalho com sintético, eu só trabalho com tecido. Dá para fazer só com tecido? Dá. A gente vai mostrar os materiais que você vai poder usar daqui a pouquinho, fazendo a carteirinha inteira de tecido. A gente também vai dar essa dica, tá bom? Tá bom. Então, agora nós vamos costurar a lapelinha, Isso. Então, ó, pessoal, eu já fiz a costurinha aqui, olha, costurei no meio, tá? Aí que eu tava falando da lapelinha, a gente tem uma peça aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vocês podem fazer uma lapela desse tipo aqui, olha. Tá vendo? Inclusive, que nós fizemos na aula anterior, né? Essa bolsinha com a giza. Então, você pode fazer essa lapelinha aqui, aí você faz do tamanho que você quiser. E aí, você prega ela aqui. Dá pra fazer com sintético, porque como esse sintético, ele é molinho, você não vai pôr estrutura nenhuma. Só vai cortar ele, aí você põe direito com direito, faz seu desenho aqui, faz a costurinha, desvira, rebate ele certinho e depois você prende aqui, tá? Aí, essa aqui, olha, eu pus um botãozinho de aquele 80. Barra né? 80, que fala, é aquele botãozinho de pressão. Aquele botãozinho de pressão. Mas você pode usar aqui outros tipos de botão. Aqui, olha, nós temos esse aqui, que é o de imã com rebite. Pra gente pôr esse botãozinho aqui, a gente precisa do balancinho com a matriz. Então, ele fica um acabamento bem bonitinho. Tá vendo, ó? Esse botãozinho. Ou então, você pode também usar... Ah, eu não tenho balancinho, como que eu faço? Você pode usar esse normal aqui também. Aquele que você amassa as garrinhas que a gente usou em todas as outras aulas, né? Isso. Então, o que que a gente vai fazer para usar esse aqui? Aí, a gente não pode ter uma lapelinha tão fininha como essa. Por quê? Porque a gente vai ter que esconder esse botãozinho aqui. O que que a gente vai ter que fazer? Uma lapelinha um pouco maior. Essa minha lapelinha aqui ficou mais ou menos com, acho que 2 centímetros. Então, você pode fazer ela mais larguinha, com 3 centímetros, que você vai conseguir colocar esse botãozinho aqui. E deixar escondidinho, né? E deixar ele embutidinho, escondidinho. Aí, esse botãozinho, ele vai ficar assim, ó, sem nada por fora, ó. E ele aqui por dentro, tá? Aí, na hora que a gente for fechar a carteira, eu vou mostrar pra vocês como vocês marcam pra gente colocar essa parte de baixo aqui do botão. E é legal, né, Fabi, a gente dar essas dicas assim, porque nada impossibilita você de fazer a peça, né, Fabi? Nada, você não tem uma coisa, você utiliza outra e você vai adaptando com o que você tem, Exatamente. Né? Dá pra você fazer de várias maneiras, né? Às vezes você fala, ah, mas eu não tenho botão, não tenho nenhum desses botões. Se você tiver um botão Rita bem bonitinho também, bem reforçadinho, dá pra você colocar aqui. A única coisa que você não pode é ficar sem fazer a sua carteira. Isso mesmo. Não é verdade? Com certeza. Que vai ficar muito linda. Agora, eu vou dar pra vocês uma dica de como vocês fazerem esse corpinho aqui da carteira no tecido. Às vezes você fala, ah, mas eu tenho tecido aqui, não quero trabalhar com sintético. Não vai ser por isso que você vai ficar sem sua carteira. Você vai fazer o mesmo corte, tá? Só que aí, o que que você vai usar?
você vai usar o tecido, aí você vai precisar estruturar ele na manta, tá? Então, você vai cortar a sua medida de 20 por 22, põe na manta, estrutura, passa o ferro, faz um quilt, né? Dá pra fazer um quilt bem bonitinho, a gente usa a criatividade Pode fazer aqui. aquele até sem compromisso, que a Giz ensinou vocês, né? Que não Ex precisa marcar, não precisa fazer nada. exatamente. E aí você refila a manta, tudo certinho, e o resto dos processos são todos iguais, Certo. tá bom? Então, você pode fazer no tecido também, que ela vai ficar muito bonita a carteira. Então, você pode fazer ela de duas opções. E aí, você faz o composê de dentro da carteira, né? Ó, nesse tecido aqui, que é bem colorido, olha quantas opções que você pode fazer composê na parte de dentro. E você pode abusar da criatividade. Aqui você pode pegar todas essas cores aqui, né? E Isso, aí montar um você composê lindo, com um poá, com um geométrico, com um efeito linho, né, Fabi? Isso. Aí você pode pôr aqui, ó, principalmente nessa parte dos cartões aqui, ó, dá para pôr um de cada jeito. Um geométrico, um poá, um liso, dá para fazer de várias É formas. só usar a criatividade, né? E Exatamente. brincar com os tecidos. Isso aí, tá? Agora a gente já vai aqui, ô Vanessa, pro fechamento da carteira. Então eu já tenho aqui, olha, minha lapelinha presa e o meu corpo da parte de dentro pronto também. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou alinhar aqui, olha. Eu sempre gosto de pôr essa parte dos cartões, a gente vai fazer assim, olha, por direito com direito, tá vendo? Uhum. Só que essa lapelinha aqui, eu vou pôr na parte que tá os cartões. Porque aqui, olha, embaixo, nessa outra parte aqui, ele fica mais fácil para eu deixar uma abertura, porque agora a gente vai costurar, depois a Vai gente ter que vai desvirar a peça, Isso tá? mesmo. Então, se a gente deixar aqui como tem a estrutura dos cartõezinhos, tudo, a gente fica mais difícil depois pra gente fechar. Então, a gente vai fazer isso. Agora aqui, olha, eu vou alinhar tudo certinho. Vou pôr aqui, olha, uns clipezinhos pra gente deixar nossa carteira bem alinhadinha, bem certinha. Aqui, olha. Eu vou pôr certinho assim, prendendo pra ele não ficar dançando na hora que a gente fizer a costura, olha, tá vendo, ó? Assim. E eu vou começar a costura daqui, da onde eu vou deixar aberto. Então, eu começo, deixo um espaço mais ou menos uns 4 dedos também pra gente não ficar sofrendo na hora de virar. Então, eu vou costurar aqui, 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 aqui e aqui. Aí, eu vou parar aqui pra gente deixar essa abertura. Tá bom? Vamos lá costurar então. Olha, meninas, eu já costurei toda a volta, tá? Aí, deixei a minha abertura aqui. Aí, aqui eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês quiserem que ela fica aqui na pontinha arredondada, como essa aqui, olha, tá vendo? Essa daqui eu fiz um leve arredondado, tá vendo, Vanessa? O que que você vai fazer? Você vai pegar aqui, olha, o cone de linha, aí você põe aqui, ó, tá vendo? E recorta essa pontinha. Tira essa pontinha aqui. Isso. E aí você já faz isso, você pode fazer dos 4 lados, dos 2 lados. Aí é aquilo que a gente estava falando, né? A sua criatividade que manda. Ou então você pode deixar assim mesmo. E aí, pra gente não agregar camada aqui, eu vou fazer um cortezinho aqui, olha. Vou pegar a tesoura aqui, ó. A gente faz chanfradinho aqui, ó. Aí você só toma cuidado pra você não cortar a sua costura. Aí você faz assim, olha, dos 4 lados. Que aí na hora que você for desvirar, ele fica sentadinho, tá bom? Agora eu vou fazer isso dos 4 lados e a gente já vai começar a desvirar a nossa peça. Aqui. Ó, cortei aqui, olha, dos 4 lados.
E agora aqui, por essa abertura aqui, a gente com cuidado vai começar a desvirar a nossa peça, tá bom? Eu vou desvirar aqui e já vou mostrar pra vocês ela desviradinha. Vai com cuidado, Vai com né? cuidado, porque a gente tem que pensar que a gente tem uma estrutura aqui, né? Então, ela vai ficar um pouquinho mais difícil, mas com calma, paciência, carinho, a gente consegue, ó. A gente pega aqui, ó, vai empurrando a pontinha dela pra fora. A gente tem que ver que a gente tem a lapelinha aqui também, tá? Aí a gente vai com cuidadinho aqui, a gente vai desvirando tudo. Vai pondo todo mundo pra dentro, pra gente puxar cada um pro seu lado aqui. Ó, fica toda amassadinha. Agora eu vou pegar só um truquezinho ali que eu vou mostrar pra vocês, pra gente desvirar bem os cantinhos. Ó, a gente vai ajeitando ela aqui, ó. Aí eu costumo usar uma agulha de tricô grossa. Tá vendo, Vanessa? Pra gente poder puxar aqui, ó, os nossos cantinhos com cuidado também, porque se você forçar essa costura, você pode furar e você vai ter que desvirar de novo pra poder costurar de novo. Então, você vai ajeitando com a mão, vai ajeitando com a agulha de tricô por dentro, ó. Agora aqui é um trabalhinho de paciência, tá? Pra gente desvirar tudo isso daqui certinho. Vai colocando aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente vai massageando nossa peça. E vamos com cuidado aqui, ó. Desvirando esses cantinhos, ó. Tá vendo, ó? Como vai ficando certinho, ó. O cantinho. Tá vendo? E a carteira tá pronta, Pronto, né? praticamente pronto. Só falta os acabamentozinhos, né? O pespontinho, né? Na costura. Isso, ó. Fechar o buraquinho. Vai ajeitando tudo. Ó. Aí vai fazendo um carinho na sua carteira, vai ajeitando aqui, ó, para todo mundo ficar cada um no seu lugar. Vamos passar a mão por dentro do seu bolsinho aqui também para ajeitar tudo, olha. Tá vendo? A nossa carteira, ó, tá? Bem dizer, pronta. Tá vendo? Certo. Agora aqui, a gente vai ajeitar esse buraquinho aqui. E nessa hora, Vanessa, para quem vai usar aquele botãozinho de imã, então a gente vai ajeitar tudo. Antes de fechar aqui, a gente tem que pôr o botãozinho, porque aquele lá que não tem acabamento, ele tem que ficar embutido, porque a gente vai pôr ele aqui fora. Ah, sim. Né? Então, aí você vai ajeitar todo mundo certinho, vai alinhar a sua carteira toda. Aí, lembrando que você já vai estar com a outra partezinha aqui colocada. Aí, você vai vir aqui, ó, alinha ela certinho aqui onde você quer, marca, né? Aí, você vem com a partezinha, você pega aí pra mim pra gente mostrar. Que seria esse botãozinho comum aqui, né? Isso, esse aqui que a gente tá falando. Então, você já vai ter colocado um aqui, aí você fecha ela aqui certinho, fecha aqui, marca, aí você vai pôr esse botãozinho aqui, ó. Você põe ele aqui e pelo buraquinho aqui, olha, você abre as garrinhas dele, ele vai ficar aplicadinho, embutidinho aqui, tá bom? Certinho. Agora, se você for usar aquele outro, ou 80, ou Rita, ou mesmo aquele outro de rebite, você não precisa, porque aí a gente vai colocar ele aqui, ó, nessa parte aqui,
E o acabamento pode ficar aqui, olha, aqui dentro. Porque é o rebetezinho, o Porque acabamento é esse rebite aqui, isso, ele né? vai Ó. ficar com um acabamentinho aqui. Então não Então, não... precisa esconder, né? Exatamente, porque ele é um acabamento bonito, Uhum, tá bom? Aí tá ele bom. fica aqui por fora, tá? Agora a gente vai ajeitar aqui para poder passar o pesponto em toda a volta. Olha, Vanessa, agora aqui, ó, tá vendo? Ó, eu alinhei aqui certinho, com paciência, para ficar um acabamento bem bonitinho aqui. E aí agora a gente vai fazer aquele pesponto bem bonito aqui, na volta da nossa carteira toda, e aí ela já vai estar pronta. Olha só que linda. Aí ajeita ela aqui depois certinho, para ela tomar forma. E aí a nossa carteira já vai estar prontinha, Tá. tá bom? Então a gente vai passar o pespontinho aí, né? Vamos mostrar um Isso. pedacinho. Minha linha saiu aqui, deixa eu passar só aqui rapidinho. Aí aqui também, agora, a gente tem camadas mais grossinhas aqui. Então, a gente vai com calma, devagar, ajeitando todo mundo, né? E num ponto bem larguinho. Às vezes, Vanessa, a gente precisa até mexer na tensão do ponto aqui também, tá? Porque a gente tá costurando um material diferenciado. Ajeitar aqui certinho pra gente passar a costurinha. Aí já vai estar fechando aquele buraquinho, né? Que deixou aberto. Isso, aí agora a gente já vai estar ajeitando todo mundo. Tá vendo? Ó, para, ajeita todo mundo, vai com calma. Pra quem nunca costurou sintético na máquina doméstica, às vezes vai sentir que tá uma costura mais pesada, mas tudo é questão de prática e de ir ajeitando, tá bom? Que dá certo. Agora a gente só vai terminar essa costurinha aqui e a nossa carteira já vai estar pronta, tá bom? Tá. Ó, Vanessa, aqui tá o resultado final da nossa carteira. Passou a costurinha aqui em volta dela inteira, olha, deixa eu mostrar ela aberta para o pessoal ver, olha. Aí fica tudo ajeitadinho. A gente, nessa costura, a gente já fecha aquele buraquinho que a gente deixa aqui, olha. Tá vendo? E olha, e esse é o resultado final. Então, aqui, espaço para os cartões, espaço para documento, aqui um bolsinho de zíper para o dinheiro, e ela fica assim, olha, com esse resultado final. Parabéns, Fabi. Ficou maravilhosa a peça, viu? Ai, que bom. Espero que todo mundo goste. E vocês viram que é bem facinho de fazer, né? Nós fizemos aqui mesmo, só fomos parando um pouquinho para finalizar as costuras, para o vídeo não ficar muito longo, mas olhem, é super fácil fazer. Eu tenho certeza que vocês, assistindo o vídeo e fazendo junto, vai conseguir fazer, né, Fabi? Isso. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Fabi_Padovani, que eu tô à disposição de vocês. Nós vamos deixar, né, o arroba dela aqui pra vocês, tudo certinho, né, Fabi? Isso. E se você quiser também, às vezes, eu não quero fazer, mas eu quero a peça pronta, pode me chamar lá que a gente vê as cores que você quer e a gente faz, você encomenda e a gente te entrega. A gente monta vários composês pra vocês, né, Fabi? Isso. Tá bom? Então, olha, gente, ficou perfeita essa carteira. Fica aí a dica já para vocês estarem pensando para os Dia das Mães, né? Estar fazendo essas pecinhas para estar vendendo, né, Fabi? Isso. Que é super legal, super prática. E assim, custo-benefício excelente, né? Vai pouco material, né, Fabi? E com pouquinho tempo você faz. Tá? Exatamente. Nós da Belinha Tecidos gostaríamos de agradecer, viu? A sua presença aqui, tá? E não esqueçam de deixar os seus comentários aí, sugestões de novas aulas, né? A sua curtida e querendo reforçar que as nossas portas estão abertas para você, artesã, que deseja também passar o seu conhecimento, mostrar o seu trabalho, né? Fazer a divulgação do seu trabalho, né? Nós estamos, assim, de portas abertas para vocês aqui na Belinha Tecidos. Muito obrigada por mais esse encontro, né, Fabi? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço todo mundo aí e
Quero ver muitas carteiras aí sendo feitas. Isso, vamos, né? Não vamos esquecer que a Lu da aula anterior falou, né? Vamos fazer as pecinhas, postar no Instagram e marcar a gente, a Belinha Tecidos e a Fabi. Isso, que né? a gente quer ver o trabalho de Nós vocês queremos prontos aí. isso mesmo. Então, até o próximo Costurando com a Belinha, gente. Beijos!